O milagre que mudou a vida de Alessandro, uma criança curada na fogueira santa. Alessandro seguiu o filho de 7 anos, Pedro, até o quarto, o coração apertado. O menino estava deitado, o rostinho vermelho, os olhos inchados e cheios de lágrimas. Há 3 dias, a febre não baixava, e a dor de garganta era tão forte que ele mal conseguia engolir saliva. Pai, dói muito, sussurrou, a voz rouca. Alessandro segurou a mão pequena do filho, sentindo-a quente como brasas. Já havia levado Pedro ao médico 2 vezes. O diagnóstico era faringite bacteriana grave, com o risco de evoluir para uma infecção mais séria se os antibióticos não fizessem efeito. Mas mesmo após 2 dias de remédio, a situação só piorava. Naquela noite, enquanto Pedro gemia de dor, Alessandro sentiu um desespero que nunca havia conhecido. Era um homem trabalhador, pai solteiro desde que a esposa os abandonara há 2 anos. Criava Pedro sozinho, fazendo bicos como eletricista para pagar as contas. Não tinha plano de saúde, e a consulta particular havia consumido quase todo o dinheiro que tinha guardado para o aluguel. Meu Deus, o que eu faço agora? Pensou, passando a mão no rosto cansado. Foi então que se lembrou das palavras da sua vizinha, Dona Maria, uma senhora que sempre falava da Igreja Universal do Reino de Deus. Lá, Jesus opera milagres, meu filho. Não é religião, é poder, ela dizia. Alessandro nunca havia pisado numa igreja evangélica, mas naquela noite, sem saída, pegou o celular e digitou no Google, Igreja Universal perto de mim. O templo ficava a 10 quadras de sua casa, um prédio simples, mas com uma luz amarela acesa na entrada, como um farol. Ao entrar, Alessandro se surpreendeu. Não era o que imaginava, não havia silêncio pesado nem rostos sérios. Pelo contrário, o lugar estava cheio de pessoas sorrindo, cantando, levantando as mãos. No altar, um pastor falava com voz firme sobre fé: Deus não é um Deus de derrota. Ele é o Deus que sarar, que libera, que transforma. Alessandro sentou-se num canto, com Pedro no colo, ainda febril. Uma irmã se aproximou, preocupada. Irmão, seu filho está doente. Venha aqui na frente, o pastor vai orar por ele. Antes que Alessandro pudesse reagir, o pastor o chamou pelo nome, como se já o conhecesse. Alessandro, traga seu filho aqui. Deus vai curá-lo hoje. O homem de terno branco estendeu as mãos sobre Pedro e começou a orar com uma autoridade que fez arrepios percorrerem a espinha de Alessandro. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Faringite, febre, dor, eu te amarro e te jogo no fogo do inferno. Espírito de enfermidade, solta esta criança. A igreja inteira começou a clamar: glória a Deus. É a unção. É o poder. Pedro, que antes choramingava, de repente abriu os olhos, espantado. Pai, não dói mais, disse, tocando a própria garganta. Alessandro não acreditava. Como assim, filho? O menino engoliu em seco, testando. É verdade, pai. Passou. O pastor sorriu, pegou um frasco de óleo e ungiu a testa de Pedro. Receba sua cura, em nome de Jesus. Agora, você vai ver, esta criança vai pular de alegria. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro desceu do colo do pai e começou a correr pela igreja, rindo, como se nunca tivesse estado doente. A febre havia baixado. A garganta, antes inflamada, estava normal. O milagre era real. Alessandro chorou. Não eram lágrimas de alívio apenas, mas de uma fé que nascia dentro dele. O pastor o abraçou. Irmão, isto aqui é a fogueira santa. O lugar onde Deus queima todo o mal. Mas não é só a cura física que você precisa. Você precisa de libertação financeira, emocional, espiritual. Participe da campanha dos 7 dias de jejum e oração. Traga sua oferta de fé, e você vai ver Deus agir em todas as áreas. Alessandro assentiu, ainda atordoado. Naquela noite, ele fez sua primeira oferta, todo o dinheiro que tinha no bolso, R$ 87, e se comprometeu a voltar. Nos dias seguintes, algo sobrenatural começou a acontecer. No terceiro dia da campanha, enquanto Alessandro orava na corrente de oração das 10 horas, seu celular tocou. Era um antigo cliente, dono de uma oficina, ligando para oferecer um serviço urgente, a fiação de um prédio comercial. O pagamento? R$ 3.500 à vista. Deus proveu,
gritou Alessandro no culto daquela noite, levantando as mãos. O pastor sorriu. Quando você dá o primeiro lugar a Deus, Ele abre as janelas do céu. Mas o maior milagre não foi só a cura de Pedro ou o dinheiro. Foi a transformação de Alessandro. Ele que antes vivia amargurado, cheio de revolta pela traição da ex-mulher, agora sorria. Participava das vigílias de sexta-feira, aprendia sobre o dízimo como uma aliança com Deus, e testificava no altar: eu era um homem quebrado, mas Jesus me reconstruiu. Pedro, que antes tinha pesadelos, agora dormia em paz, sonhando com anjos, como contava ao pai. Hoje, um ano depois, Alessandro é um dizimista fiel, líder de um grupo de oração em sua região, e Pedro, que nunca mais teve faringite, canta no coral infantil da igreja. Toda vez que alguém pergunta como tudo mudou, Alessandro responde com os olhos brilhando: foi na fogueira santa que eu aprendi, Deus não é religião, é relacionamento. Quando você entrega tudo a Ele, até o impossível vira possível. Minha vida era um deserto, mas Jesus transformou em um jardim. E assim, entre testemunhos, correntes de oração e a unção que quebra toda maldição, a história de Alessandro se tornou mais um milagre vivo da Igreja Universal, onde a fé não é teoria, é poder. Onde Deus não é uma ideia, é um Pai que ouve, que sarar, que libera. E que, para quem crê, sempre faz muito mais. A notícia do milagre se espalhou rápido pela igreja. Quem conhecia Alessandro antes não acreditava no que via. O mesmo homem que chegava bêbado, xingando e quebrando tudo, agora era o primeiro a chegar para ajudar a montar o altar, a limpar o templo, a abraçar os irmãos que chegavam com o coração pesado. Até os vizinhos do bairro, que antes torciam o nariz quando ele passava cambaleando, começaram a notar a mudança. Tem alguma coisa diferente nesse homem, comentavam entre si. Foi então que a irmã Maria, uma obreira dedicada que já tinha orado por Alessandro várias vezes, teve uma ideia. Ela sabia que muitas famílias na região sofriam com o mesmo problema: pais alcoólatras, filhos abandonados, lares destruídos. Por que não convidar o Alessandro para dar seu testemunho na reunião de libertação? Sugeriu ao pastor. O pastor pensou um instante, olhou para Alessandro que, do fundo do templo, organizava as cadeiras com um sorriso no rosto, e respondeu: se Deus mudou a vida dele, quem somos nós para duvidar que ele vai usar esse milagre para tocar outras vidas? Na noite marcada, o templo ficou lotado. Muitos vieram só por curiosidade, afinal, todo mundo conhecia a história de Alessandro. Quando ele subiu ao púlpito, as mãos tremiam um pouco, mas a voz saía firme, cheia de uma autoridade que não era dele, mas do Espírito que agora morava nele. Eu não vim aqui para falar como pastor, nem como líder. Vim como um homem que estava morto e Jesus ressuscitou, começou. Então, contou tudo: as noites no bar, as brigas, o dia em que quase matou o próprio filho, a dor de ver Pedro doente sem poder ajudar. Mas o ponto que mais comoveu foi quando descreveu a fogueira santa. Eu sentia um fogo queimando por dentro, mas não era dor, era amor. Deus não me julgou. Ele me abraçou. E quando eu caí de joelhos, foi como se alguém tirasse um peso de 1000 quilos das minhas costas. Saí dali outro homem. Muitas pessoas choravam. Alguns homens, envergonhados, tentavam esconder as lágrimas com as mãos. Uma mulher na plateia, Dona Ana, mãe de 3 filhos e casada com um alcoólatra há 20 anos, não aguentou. Levantou-se e gritou: eu também quero esse milagre. Meu marido está destruindo nossa família. O pastor, sensível à voz do Espírito, chamou Dona Ana e seu marido, seu João, para a frente. Seu João, um homem alto e forte, mas com os olhos vazios de quem já desistiu de si mesmo, relutou. Não adianta, pastor. Já tentei parar 1000 vezes, murmurou. Alessandro, então, se aproximou, olhou nos olhos dele e disse: eu também achava que não tinha jeito. Mas Deus não olha para o que a gente foi. Ele olha para o que a gente pode ser. Vem, irmão. Deixa ele te tocar. E, sem mais palavras, Alessandro abraçou seu João com tanta força que o homem, pela primeira vez em anos, sentiu algo estremecer dentro dele. Naquela noite, seu João quebrou em lágrimas no altar. Uma semana depois, estava na fogueira santa. Um mês depois, jogou fora todas as garrafas que escondia em casa. Hoje, ele e Dona Ana servem juntos no departamento de casais da igreja, restaurando outras famílias como a deles foi restaurada. Mas a história não parou por aí.
Pedro, que agora cantava no coral com uma voz pura e forte, começou a notar que alguns amigos da escola viviam situações parecidas com a que ele tinha vivido. Crianças com pais ausentes, que chegavam na igreja com medo, mas saíam com esperança. Um dia, ele chegou em casa e disse ao pai: Pai, eu quero fazer como o Senhor. Quero ajudar as pessoas a conhecer Jesus. Alessandro, emocionado, ajoelhou-se ao lado do filho e orou: Senhor, use esse menino além do que a gente pode imaginar. E Deus ouviu. Hoje, aos 10 anos, Pedro já é um pequeno pregador. Nas reuniões infantis, ele conta com entusiasmo como Jesus sarou sua garganta e transformou seu pai. Antes, eu tinha medo de chegar em casa. Hoje, eu corro para abraçar meu pai, diz, e as outras crianças ouvem com os olhos arregalados, como se estivessem escutando a melhor história do mundo. A igreja cresceu. Não só em número, mas em fé. Porque quando as pessoas veem um milagre de perto, quando tocam com as mãos a vida transformada de alguém que estava perdido, algo muda nelas também. Já não é mais só creio porque a Bíblia diz. Agora é creio porque vi. Alessandro, quando olha para trás, mal reconhece o homem que era. Hoje, ele acorda cedo para ler a Bíblia, beija a esposa antes de sair para o trabalho, ajuda Pedro com a lição de casa e, à noite, está na igreja, intercedendo por quem ainda não conhece a liberdade que ele encontrou. Antes, eu pensava que Deus era para os perfeitos. Hoje sei, Ele é para os quebrantados. Para os que caíram, para os que erraram, para os que não têm mais forças. Porque é quando a gente está no chão que Ele nos levanta, e nos faz voar. E foi assim que o testemunho de Alessandro começou a se espalhar pela cidade como um fogo que não se apaga. Não eram só palavras, eram marcas visíveis de uma mudança que ninguém podia negar. Os mesmos vizinhos que antes o viam bêbado na calçada, agora o encontravam distribuindo pães na porta da igreja para as famílias carentes. Os colegas de trabalho que ouviram suas maldições, agora o escutavam orando em voz baixa pelo café da manhã antes de começar o expediente. Até o dono do bar onde ele gastava seu salário, um homem cético que ria das histórias de crente, certo dia entrou na congregação só para ver com seus próprios olhos se era verdade que Alessandro não bebia mais. E lá, entre os louvores, ele também se ajoelhou. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Porque Deus não transforma só uma vida para parar por aí. Ele usa quem foi curado para curar outros. Certa tarde, enquanto Alessandro ajudava a organizar as cadeiras para o culto, um jovem entrou correndo na igreja, os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas. Era Lucas, filho de um irmão da congregação, que há meses tinha se afastado. Todos sabiam, ele andava nas mesmas ruas escuras onde Alessandro já tinha se perdido. Drogas, brigas, uma revolta que parecia não ter fim. Quando o rapaz viu Alessandro, não hesitou, correu até ele e caiu em seus braços, chorando como uma criança. Me ajuda, irmão. Eu não aguento mais. Eu quero sair disso, mas não consigo sozinho. Alessandro não precisou de muitas palavras. Ele só abraçou o jovem com força, como quem já esteve no mesmo abismo e sabe o peso de cada pedra no caminho de volta. Naquela noite, os dois ficaram até tarde na igreja, conversando, orando, e Alessandro contava a cada detalhe de como Deus o tinha tirado da lama. Não como um sermão, mas como um irmão mais velho que mostra a saída porque já enxergou a luz. Dias depois, Lucas estava no culto, limpo, com os olhos brilhando de uma paz que ninguém lhe via há anos. E quando subiu para dar seu testemunho, a igreja inteira chorou. Porque não era só mais uma história de conversão. Era a prova de que Deus usa os que foram resgatados para resgatar outros. Que o milagre não é um ponto final, mas o começo de uma corrente de bênçãos que não para de fluir. A mãe de Lucas, que já tinha perdido as esperanças, agora abraçava o filho no banco da igreja, agradecendo a Deus por ter usado até as feridas de Alessandro para sarar as dela. E assim, a cada vida transformada, a fé daqueles que já estavam na igreja se fortaleceu ainda mais. Porque eles viam com os próprios olhos, não era teoria, não era achismo. Era Deus agindo, ali, entre eles, através de pessoas comuns que disseram assim ao seu chamado. Hoje, anos depois, Alessandro não é mais só um testemunho. Ele é um obreiro. Viaja com a banda da igreja, canta nos cultos, visita presídios para levar a palavra aos que ainda estão presos nas próprias escolhas. E toda vez que alguém lhe pergunta como conseguiu mudar tanto, ele sorri e responde: não fui eu. Foi ele.
Deus não muda as pessoas para elas ficarem paradas. Ele muda para elas mudarem outras. Porque o milagre não é só para quem recebe. É para quem vê, para quem ouve, para quem ainda vai crer. E assim, naqueles bancos de madeira simples, entre louvores sinceros e orações que sobem ao céu, a história de Alessandro se tornou a história de muitos. Porque quando Deus começa a escrever, ele não usa tinta que apaga. E cada vida transformada é uma página nova nesse livro de milagres que nunca termina. Naquela mesma igreja de paredes brancas e janelas abertas para o céu, onde o vento traz o cheiro de terra molhada depois da chuva, outra história começava a ser escrita. Desta vez, era a de Mariana, uma jovem de 22 anos que chegará arrastando não só o corpo frágil, mas uma alma ainda mais machucada. Ela entrará pela primeira vez empurrada pela tia, que há anos frequentava a CCB e não desistia de orar por ela. Mariana vinha de uma sequência de internações, o corpo debilitado por anos de anorexia e depressão. Os médicos já tinham dito à família para se prepararem para o pior. Ela não aguenta mais, repetiam, enquanto as agulhas no braço dela pareciam cada vez mais grossas e os soros já não faziam efeito. Mas sua tia, Dona Maria, apertava a Bíblia contra o peito e respondia: "Meu Deus é maior que qualquer diagnóstico." No primeiro culto, Mariana mal conseguia ficar de pé. Sentada no fundo, encostada na parede, ela observava tudo com olhos vazios. Os louvores soavam como um eco distante, as palavras do pastor como ruído. Até que, em um determinado momento, o obreiro Alessandro, sim, o mesmo Alessandro que anos antes entrara ali cheio de ódio, subiu ao púlpito para dar um testemunho. Enquanto falava de como Deus o tirara do fundo do poço, seus olhos se fixaram nos dela, como se soubesse exatamente o desespero que ela carregava. E então, sem planejar, ele parou no meio da frase, apontou para Mariana e disse: "Deus está falando com você agora. Ele diz que você não vai morrer. Você vai viver. E não só viver, você vai comer, você vai sorrir, você vai abraçar seus filhos no futuro." As palavras caíram sobre ela como fogo. Mariana sentiu algo estalar dentro do peito, como se uma corrente invisível se partisse. Começou a chorar, não daquele choro mudo de antes, mas um pranto que sacudia o corpo, como se anos de dor estivessem saindo pela garganta. Irmãs se aproximaram, colocaram as mãos em sua cabeça e começaram a orar em voz alta, com uma autoridade que ela nunca tinha ouvido. "Saia, espírito de morte. Em nome de Jesus, ela é livre." Naquela noite, Mariana não saiu da igreja. Ficou deitada no chão do salão, enrolada em um cobertor que uma irmã lhe emprestou, enquanto obreiros e irmãos se revezavam em oração ao seu lado. Às 3 da manhã, ela sentiu fome. Fome de verdade, pela primeira vez em anos. Pediu um pão com manteiga, e comeu. Não foi pouco, não foi com nojo, comeu como quem redescobre a vida. E quando o sol nasceu, ela olhou para as próprias mãos, antes translúcidas e trêmulas, e viu que os dedos já não pareciam tão finos. A cor havia voltado. Nos dias seguintes, os médicos se espantaram. Os exames, que antes mostravam órgãos falhando, começaram a apresentar melhoras inexplicáveis. "Isso não faz sentido", disse um deles, coçando a cabeça. Mas Mariana só sorria. Ela sabia muito bem o que tinha acontecido. Não era a medicina, não era a sorte. Era aquele que faz o impossível se tornar real. Hoje, Mariana está na igreja toda semana, não mais no fundo, encostada na parede, mas na frente, louvando com as mãos levantadas. Engordou, recuperou a saúde, e até já começou a ajudar na cozinha da CCB, servindo comida para quem chega com fome, seja fome de pão, seja fome de esperança. E toda vez que alguém novo chega ali, magro demais, com olheiras fundas, ela se aproxima, segura a mão da pessoa e diz: "Eu já estive onde você está. Mas Deus tem mais para você. Muito mais." Porque na CCB, os milagres não são só histórias do passado. Eles estão acontecendo agora, enquanto você lê isso. Em cada banco, em cada oração sussurrada, em cada mão estendida para ajudar. Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. E quando Ele decide mudar uma vida, nem o inferno pode segurar. No mesmo dia em que Mariana compartilhava sua vitória com um jovem que chegará arrasado pela dependência química, do outro lado da igreja, um casal de idosos orava em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Dona Maria e seu João,
casados há 52 anos, haviam perdido o único filho em um acidente de carro 3 anos antes. Desde então, a dor os havia isolado do mundo. Ele, antes tão falante, mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. Ela, que adorava cozinhar para a família, não tinha mais ânimo nem para preparar o café da manhã. Os vizinhos diziam que era só uma questão de tempo até que um dos dois desistisse de viver. Mas naquele domingo, algo os trouxe até a CCB. Não sabiam explicar como, mas foi como se uma voz suave os chamasse: venham. Aqui tem alívio para sua alma. E eles obedeceram, mesmo sem entender. Durante o culto, quando o pastor falou sobre a dor que Deus também sente quando perdemos alguém amado, Dona Maria sentiu o coração arder. Não era um sermão genérico, eram palavras direto para ela. E quando a congregação começou a orar, seu João, que não chorava há anos, soluçou como uma criança. Não de desespero, mas de alívio, como se um peso imenso estivesse saindo de suas costas. No final do culto, uma irmã da igreja, que nem sabia da história deles, se aproximou e disse: Deus me mandou falar para vocês, o seu filho não está perdido. Ele está nos braços de Jesus, e um dia vocês vão se reencontrar. Mas enquanto isso, eu ainda tenho um propósito para a vida de vocês aqui. Aquelas palavras foram como bálsamo. Não tiraram a saudade, mas encheram o vazio com uma paz que eles não conheciam. Hoje, Dona Maria volta a cozinhar não só para o marido, mas para os irmãos da igreja. Seu João, que antes evitava qualquer contato, agora é um dos primeiros a chegar nos cultos para ajudar a organizar as cadeiras. E toda semana, eles visitam o cemitério onde o filho está enterrado, mas não mais com lágrimas de desespero. Agora, levam flores e um sorriso no rosto, porque sabem que a morte não venceu. Jesus já venceu por eles. Enquanto isso, no fundo da igreja, um rapaz de 19 anos observava tudo com olhos arregalados. Ele havia entrado ali por curiosidade, depois de ver um cartaz convidando para um culto de jovens. Mas o que viu o deixou sem palavras, pessoas que deveriam estar quebradas pela vida, sorrindo, abraçando uns aos outros, como se tivessem descoberto um segredo que o mundo não conhecia. Esse rapaz era Lucas. Filhos de pais separados, criado entre brigas e ausências, ele carregava uma raiva que já o havia levado a portas perigosas. Droga, álcool, baderna, ele tentava afogar a dor de não se sentir amado. Mas ali, naqueles bancos simples, ele viu algo que nunca tinha visto: amor de verdade. Não aquele amor condicional, que some quando erramos, mas um amor que abraça o quebrado, que levanta o caído, que enxuga lágrimas sem julgar. Quando o pastor fez o apelo, convidando quem quisesse entregar a vida a Jesus, Lucas sentiu o coração bater forte. Não foi pressão, não foi medo, foi como se alguém o chamasse pelo nome. E quando ele levantou a mão, tremendo, uma irmã que nem conhecia correu para abraçá-lo, sussurrando: Deus te ama, filho. E ele tem um plano lindo para você. Hoje, Lucas não é mais aquele garoto revoltado. Trocou as noites nas ruas por noites de vigília na igreja, onde ora por outros jovens como ele. E toda vez que alguém novo chega com o olhar perdido, ele repete as mesmas palavras que ouviu de Mariana: eu já estive onde você está. Mas Deus tem mais para você. Muito mais. Porque na CCB, os milagres não são coincidências. São respostas de um Deus que não desiste de ninguém. Não importa quão fundo você caiu, quão grande é a sua dor, quão impossível parece a sua situação, quando você põe os pés naquele chão sagrado, algo muda. Não é magia, não é sorte. É Jesus, o mesmo que abriu os olhos dos cegos, ressuscitou mortos e acalmou tempestades. E ele ainda faz isso. Todos os dias. Talvez você esteja lendo isso hoje pensando: mas o meu caso é diferente. Eu já tentei de tudo. Se for assim, saiba uma coisa: Deus não olha para o que você já tentou. Ele olha para o que ele pode fazer. E quando ele começa a agir, nem o passado, nem o medo, nem as circunstâncias podem segurar a bênção. Porque na CCB, não é religião. É relacionamento. Não é teoria. É transformação. E o próximo milagre pode ser o seu. E então, o milagre aconteceu. Era uma tarde comum quando ela entrou pela primeira vez na igreja, arrastando o peso de anos de decepções. As mãos tremiam, o coração, uma mistura de esperança e ceticismo. Mais uma tentativa, pensou. Mas dessa vez, algo era diferente.
Enquanto a congregação cantava, ela sentiu, não ouviu, sentiu uma voz suave no íntimo: filha, hoje tudo muda. No dia seguinte, o médico olhou para os exames com os olhos arregalados. Isso não faz sentido. O tumor desapareceu. Não havia explicação científica. Só um Deus que, em silêncio, reescreveu sua história. Mas o maior milagre não foi a cura. Foi a paz que invadiu sua alma, como se alguém tivesse retirado décadas de escuridão de uma vez. Ela entendeu: Deus não apenas sarou seu corpo, ele a ressuscitou por dentro. Reflexão final. Às vezes, pedimos a Deus que mude nossas circunstâncias, mas Ele quer mudar nós. O milagre não é só o que vemos, é o que nos torna novos. A fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que, mesmo no caos, Ele está lá, costurando o propósito onde só havia dor. Lição de vida. Deus não precisa de você perfeito, precisa de você presente. O chão sagrado não é um lugar onde você vai buscar milagres, é onde você descobre que já está dentro de um. E quando menos esperar, a história que você achava terminada, será só o começo. Ele faz novas todas as coisas. Até você. Apocalipse 21:05